Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Luz do Mundo. Eu sou Ronaldo de Oliveira e quero compartilhar com você a homilia do Padre Leomar Montanha, Festa da Sagrada Família. Família, geradora de uma sociedade nova. Na liturgia deste domingo, Festa da Sagrada Família, veremos a partir da Palavra de Deus a importância de se viver em família. Família não só de laços de sangue, mas também família como comunidade. Enfim, família como toda a humanidade. Elenco a seguir alguns pontos importantes nesta reflexão. Primeiro, viver a espiritualidade trinitária. Deus é família, Pai, Filho, Espírito Santo. Desde o princípio, Deus não é solidão, mas comunhão, relação, perdão, amor. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26. Não se realiza fora da comunhão, da relação, do perdão e do amor. Exemplo: os animais sobrevivem pela natureza, as pessoas pela sociedade, comunidade. Ponto A. Família base de nossa sociedade. Na família não pode haver brigas ou discórdias. Devemos estar todos unidos em nome da boa convivência, abertos ao diálogo e ao perdão. Amai-vos uns aos outros, pois o amor é vínculo da perfeição. Só assim poderemos alcançar a paz de Cristo que há de reinar em nossos corações. Exemplo: numa pesquisa em um colégio de Londrina foi feita a seguinte pergunta: o que lhe deixa mais feliz em sua vida? A maioria das respostas foram: ver minha família unida. O que desune uma família? Falta de Deus, o pecado, não amar. Quem não ama, não se comunica, não perdoa, carrega dentro de si um germe homicida. 1 João 3,15. O que entendemos por amor? O que torna uma família, comunidade perfeita, não é a ausência de falhas e limites em seus membros, mas sim a capacidade de amar sem medidas, apesar dos limites e falhas de cada pessoa. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor gera paz e torna as pessoas membros do mesmo corpo. Primeira carta de Pedro 4, de 8 a 15. Nossos atos contagiam o ambiente, influenciam para o bem ou para o mal. Fazemos o bem quando conhecemos a Deus. Conhecer a Deus é amar. O amor é paciente, prestativo, nada faz de inconveniente, não se irrita, não guarda rancor, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Ponto B. A ausência de Deus é o caos, mas Deus nos interroga. Adão, Adão, onde estás? Medo, brigas, acusações. Abraão, Abraão, sai da tua terra. Fechamento, trabalho, dinheiro. Samuel, Samuel, templo só para cumprir tabela, tradição. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Se somos bons, nossas famílias e comunidades serão ótimas. Ser bom já é o bastante para transformar a humanidade. A sociedade é o prolongamento da família. Segundo ponto agora. Viver a espiritualidade da família de Nazaré. O texto de Lucas chama a atenção para a responsabilidade dos pais. Lucas 2, 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém. Compromisso. Ou José tomou o menino e a mãe. Não se vê um cônjuge, somente uma mulher abandonada, como se fosse mãe solteira ou viúva de marido vivo. Não impera o machismo, o individualismo, o comodismo ou outros males. Os pais perdem Jesus sem que o notassem. TV, internet, comodismo. Começam angustiados a procurá-lo. Onde? Voltam a Jerusalém. Comunidade, compromisso, espiritualidade. A família de Nazaré em busca de Jesus retrata a família cristã em busca de si mesma. Ela encontrará sua identidade só na hora em que encontrar o Cristo,
mestre do amor gratuito, a lhe ensinar o que é preciso dar à vida, a lhe ensinar que é preciso dar a vida a fim de que o amor possa viver para sempre. Os pais não educam seus filhos para si, mas para Deus, e a casa de Deus é maior que a casa da gente. Educar significa transmitir conhecimento, instruir na área intelectual, moral, social e espiritual. Para ser um bom educador, antes é preciso ser um discípulo do Mestre. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Ponto A. Filhos e famílias que se perdem. Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu Pai? Desde pequeno, Jesus tinha consciência de sua missão, de seu compromisso com o Pai. Os evangelhos da infância de Jesus são sinais do que ele vai realizar como adulto, sintetizam toda a sua atividade futura. Os filhos não pertencem aos pais, mas a Deus, que é a origem e o fim de toda a vida. É por isso que se batizam os filhos desde pequenos. Jesus, embora sendo filho de Deus, aprendeu a ser obediente. Teve de aprender a discernir a vontade de Deus e realizar sua missão. Exemplo: um jovem envolvido na pastoral diz: já não sei onde está minha casa. Preocupação do pai: meu filho nunca está em casa. O filho apenas está manifestando que a casa de Deus é maior que a casa da gente. Questionamento: hoje a grande maioria dos filhos não se perde no templo da comunidade, na casa do pai, e sim nos templos do consumo, nos shopping centers, danceterias, drogas, sexo irresponsável, bebidas, vícios em geral. O caminho que aprendem naqueles palácios da satisfação ilimitada e imediata não está no Evangelho, ou talvez sim na parábola do filho pródigo. Muitos são os pais e mães que vivem a dor de terem filhos perdidos. Eles não se perdem sozinhos, são levados a se perderem. Se perdem por influência dos meios de comunicação que pregam e difundem valores e crenças que são contra a vida e a própria família. Muitas famílias estão tão desestruturadas que perderam a força do diálogo, pois em casa quem mais fala é a TV e a internet, e eles têm lugar de destaque. Hoje os meios de comunicação sociais, a TV e a internet ensinam mais que os pais e educam mais que a escola. Os meios de comunicação sociais, a TV e a internet devem estar a serviço da pessoa e da sociedade. O importante é selecionar a programação. Os pais e os filhos devem ter filtros críticos para conteúdos dos meios de comunicação sociais e televisivos que invadem diariamente nossas casas, nossos lares. Ponto B. Pedagogia da família de Nazaré. Jesus, Maria e José também tinham dificuldades, não viviam em eterna harmonia. O que temos que copiar é o estilo de vida, a forma como se relacionavam. Quando Maria encontra Jesus, que acabara de fazer uma travessura, ela não o interpela com gritos ou desespero. O que você está fazendo aí, moleque? Já para casa. Maria tem o dom do diálogo e o trata com muito amor e carinho. Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que eu e teu pai estávamos angustiados à tua procura. A família moderna precisa ser reencontrada e a solução é simples, está no amor e no diálogo. Os pais devem ser para seus filhos os primeiros educadores da fé mediante a palavra e o exemplo. Eis as palavras do Papa Paulo VI recordadas por São João Paulo II. Vocês ensinam às suas crianças as orações do cristão? Preparam seus filhos de comum acordo com os sacerdotes para os sacramentos da primeira idade, confissão, comunhão, confirmação? Acostumam-nos, se estão doentes, a pensar em Cristo que sofre, a invocar a ajuda de Nossa Senhora e dos santos? Recitam o terço em família?
Sabem rezar com os seus filhos, com toda a comunidade doméstica, ao menos de vez em quando? O exemplo que derem com a sua retidão de pensamento e de ação, apoiado em alguma oração em comum, valerá por uma lição de vida, valerá por um ato de culto de mérito singular. Vocês levam desse modo a paz ao interior dos muros domésticos. Lembre-se de que assim edificam a igreja. Cada lar cristão tem na Sagrada Família o seu exemplo mais cabal. Nela, a família cristã pode descobrir o que deve fazer e como deve comportar-se para a santificação e a plenitude humana de cada um dos seus membros. Nazaré é a escola onde se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Aqui se aprende a olhar, a escutar, a meditar e a penetrar o significado tão profundo e tão misterioso dessa muito simples, muito humilde e muito bela manifestação do Filho de Deus entre os homens. Aqui se aprende, talvez insensivelmente, a imitar essa vida. Paulo VI, a locução em Nazaré, 5/1/64. A família é a forma básica e mais simples da sociedade. É a principal escola de todas as virtudes sociais. É a sementeira da vida social, pois é na família que se pratica a obediência, a preocupação pelos outros, o sentido de responsabilidade, a compreensão e ajuda mútua, a coordenação amorosa entre os diversos modos de ser. Com efeito, está comprovado que a saúde de uma sociedade se mede pela saúde das famílias. Esta é a razão pela qual os ataques diretos às famílias, como é o caso da introdução do divórcio, do aborto e de outros males na legislação, são ataques diretos à própria sociedade, cujos resultados não tardam a se manifestar. Terceiro ponto: viver a espiritualidade em família, experimentar Deus em família. O texto do livro do Eclesiástico tinha por objetivo mostrar aos judeus que moravam fora do país, a diáspora, que é igual a dispersos, a riqueza da tradição do seu povo. Ajuda a recuperar as raízes e a identidade de um povo ameaçado de perder o sentido da vida, pois assimilavam a cultura e a ideologia contrárias aos ensinamentos dos seus antepassados. Honrar pai e mãe traz consequências, vida longa, as preces são atendidas e os pecados são perdoados. Como não podiam ir ao templo fazer sacrifícios, poderiam fazer da família um templo doméstico, viver a misericórdia. O que eu quero é a misericórdia e não o sacrifício. Mateus 2:13. Outras regras: revesti-vos da sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, amando-vos e perdoando-vos mutuamente, e sede agradecidos. Especifica o papel da esposa, marido e dos filhos. Ponto A. Família. Todos cuidam de todos. Todos nós precisamos ter e receber em algum lugar aconchego, ternura e calor. Cuidar dos idosos, de crianças ou de portadores de qualquer tipo de deficiência é afirmar o valor da nossa própria humanidade. Quando descartamos pessoas, estamos ensinando ao mundo que nós também somos descartáveis, assim que deixarmos de preencher certas condições que atendam à conveniência dos que nos cercam. Ponto B. A missão da família é igual à missão de Jesus: cuidar de todos os filhos e filhas de Deus. As famílias são chamadas a um relacionamento solidário e fraterno com outras famílias para o bem da comunidade. Cada família ame e sirva a outras famílias para que todas tenham o direito de viver melhor. Família fechada em si mesma perde muitas oportunidades não só de fazer o bem, mas de crescer no próprio amor que faz questão de cultivar. Cuidar das coisas do Pai para Jesus sempre foi cuidar dos filhos e filhas de Deus mais necessitados. Cuidar do reino em que os valores que defendem a vida são cultivados. Jesus não fugiu do mundo para se dedicar ao Pai. Ele serviu ao Pai e aos irmãos nas realidades mais concretas da vida diária. Ponto C.
Oração. Ensinai-nos, Sagrada Família, a servir a todos com bondade, a perdoar sempre, a viver com simplicidade, a buscar a união e a paz. Seja nosso lar um espelho da casa de Nazaré, uma igreja doméstica, um ambiente de amor. A palavra de Deus oriente diariamente nossos passos. Nossa família seja evangelizadora e missionária, para a glória da Santíssima Trindade. Amém. Querido irmão, querida irmã, boa reflexão e que possamos produzir muitos frutos para o reino de Deus. Feliz Ano Novo e que Deus seja louvado constantemente por nossos atos, comportamentos. Abraços e até nosso próximo encontro.